Lembrando que hoje é só pra gente trocar uma ideia sobre qualquer assunto, tá? A live mesmo que eu tô falando aí na minha página é na sexta-feira. Hoje é dia do psicólogo de moletom, que é psicologia. Que a intenção é a gente conversar sobre qualquer assunto. Então, Nath, é qualquer assunto hoje. Na verdade, aqui eu tô para responder perguntas de vocês. Curiosidades, alguma coisa. Você tem alguma curiosidade sobre psico? Que eu não tenha respondido ainda? Psicologia. Não? Ninguém tem curiosidades? Eu vou cantar então. Zoeira, não vou não. Bom, para quem tem entrado aí, tem bastante gente entrando e saindo, né? Mais por curiosidade. Eu tô aqui para conversar algum assunto que vocês tenham curiosidade. Opa, obrigado, Alisson. Você também, viu? Deus nos proteja e nos guarde sempre. Porque os imprevistos estão sempre aí rondando a gente, né? Então, eu tô aqui fazendo essa live agora, porque explicar conforme o pessoal tá entrando, porque tem muita gente entrando e saindo também. Que quando eu fiz as lives sobre ansiedade e habilidades sociais, foram temas específicos, né? Então pode ser que vocês tenham curiosidade sobre outros assuntos. Por isso eu criei o psicólogo de moletom, né? Uns minutos ou uma hora que eu reservo para poder trocar uma ideia sobre qualquer assunto que vocês queiram, uma curiosidade de perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa que vocês estão pensando. É um espaço aberto para todo mundo se expressar. Trocar uma ideia, né, com vocês. Eu gosto de conversar. É divertido. Psicologia do conhecimento entrou. Renato Ferraz Terra. Bem-vindo aí todo mundo. Alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade? Eu vou cantar, hein? E aí, Alisson, tá precisando ter coragem para muito assunto aí? Onde foi a explosão mesmo? Líbano. Então, falar em coragem, o pessoal lá do Líbano tá precisando de muita coragem mesmo, né? Não conheço nada da história deles lá, mas eu sei que é um povo que vira e mexe tá passando algumas dificuldades, né? Então, nessa hora elas precisam mostrar uma resiliência muito grande. E aí, prima? Beleza? Melhor primo tem melhor prima, né? Você tá boa? Quer fazer alguma pergunta pra mim? Hoje é o dia, ó. Psicólogo de moletom. É o dia das dúvidas e das perguntas. Gisele Mariano, bem-vinda. La... Lanuzia Pereira, não sei se eu soube dizer o nome. Bem-vindo também. Quando se fala em psicologia para vocês, o que vocês pensam? O que vocês acham? Vocês querem interagir comigo? Eu vou cantar, hein? Tá ameaçando. Grafia expressiva, bem-vindo também. Quiser fazer pergunta, estamos aqui para responder.
Lembrando que sexta-feira é a live, hein, sobre depressão. Sobre o que exatamente do estresse, Nath? Leva, porque o estresse, ele, o estresse, como outras coisas que acontecem no nosso organismo, ele é importante também. Ele ajuda a gente a reagir, né? Ele nos leva à ação, o estresse. Só que um estresse prolongado, ele pode ir minando as forças do organismo. Sem contar que um estresse crônico acaba liberando muito cortisol no nosso organismo. E o cortisol, ele agora de cabeça não vou saber dizer os malefícios dele, mas ele em excesso, ele é meio venenoso para o nosso organismo. Então a depressão acontece quando as forças do nosso organismo estão se esgotando e o estresse não para de atingir. Então é por isso que o corpo deprime, né? Ele não consegue mais produzir substâncias que a gente produzia antes para conseguir reagir. Responde, Nath. Pode continuar perguntando. Alexandre, vamos ver o que ele manda. Então, Alexandre, talvez seria interessante como você conhece seu amigo, você entender se agora é a hora de falar com ele. Por exemplo, quando o padeiro faz o pão, antes de levar o pão no forno, ele tem que esperar o fermento fazer o efeito na massa para daí colocar no forno. Se ele colocar antes, o pão vai ficar esquisito, pode ficar duro, não vai crescer, né? Então, como você quer conversar com esse amigo, às vezes vai precisar dar um tempinho aí para ele, até o sangue dar uma esfriada, né? Até vocês entenderem o que levou a essa mágoa. O que você pode fazer por hora é dizer que você está muito arrependido, seja lá do que você fez, e que você gostaria de conversar com ele, tá? E tenta ver quando que ele te dá o retorno, né? Mas mostra já o que você está sentindo pelo que você fez. E muito bonito da sua parte pedir desculpas, né? Acho que se as pessoas que errar, a gente erra. Pedir desculpa nem todo mundo pede, né? Então, muito legal da sua parte. Então faz isso, manda uma mensagem, fala onde você sente que errou, pede desculpas, mas se ele não responder, não força a amizade. Dá um tempinho para ele, tá bom? Sempre dando de empatia, tá? Dependendo da gravidade, se você quiser me procurar pelo direct mais tarde, a gente troca uma ideia mais profunda sobre o que aconteceu. Beleza, Alexandre 111-888. Ajudou um pouquinho, mais ou menos? Qualquer coisa, procura lá no direct. Joelma. Então, Joelma, a depressão ela é um transtorno mental, né? Agora, a pergunta que talvez seria melhor é: como identificar uma pessoa que realmente tem depressão ou de uma pessoa que está triste ou está deprimida, né? A depressão ela é uma doença mesmo, tá bom? A depressão influencia os neurotransmissores, tá? Parado de produzir noradrenalina, acetilcolina, serotonina, né? Tudo o dopamina. Na depressão, essas substâncias que são muito importantes para o batimento cardíaco, sentimento de emoções, para a resposta psicomotora, elas caem drasticamente. Então, tem um prejuízo psicológico muito grande. Então, a depressão é isso, tá? Às vezes, e não raro, né? Eu acho que se bobear até a maioria das vezes, precisa de uso de medicamentos para equilibrar o organismo
E aí a pessoa conseguir atuar através da terapia no ambiente e acaba melhorando. O que acontece é que a palavra depressão caiu muito no senso comum. Então, o pessoal às vezes, tipo, tá triste e já fala assim, eu já acordei depressivo. Não é. Às vezes a pessoa passou um choque, né? Quando a gente passa por choques, né, perdas na vida, de emprego, de pessoas, de relacionamentos, a gente tem um período que nosso humor fica deprimido, que é natural, porque na tristeza, quando a gente está triste, a gente repensa coisas da vida, né? Encaixa as coisas no lugar, vê onde a gente pode melhorar, onde a gente errou, onde erraram com a gente. Então é um período de evolução. Agora, a depressão é uma coisa assim, essa tristeza pesada de você se sentir sem força nenhuma, ela tem que durar no mínimo de 2 semanas. Tem que sentir isso direto durante 2 semanas. E pode perdurar por até 2 anos, tá? A depressão distímica, ela é conhecida como também a depressão mal-humorada, quando a pessoa ela é uma pessoa assim que não fica triste, mas ela está sempre mal-humorada. Essa distímica pode ficar com a pessoa durante muitos anos, tá? Obrigado, Alexandre. Espero que eu esteja ajudando. Essa é a intenção do psicólogo de moletom. Fala aí pra galera que tem esse negócio aí de psicólogo de moletom. Ajuda eu a passar essa doideira pra frente aí. Karen Dantas, como motivar uma pessoa que tem depressão? Como não ficar incomodado com a falta de vontade dessa pessoa? Então, Karen, às vezes chega a desespero quando a gente tenta ajudar uma pessoa que a gente vê o potencial que ela tem de melhora e ela não melhora. E a gente tenta fazer aquele choque de realidade, né? Assim, vamos, reage, tem pessoa pior, e não sei o que lá. Não é esse o caminho. Na depressão, a gente tem que lembrar de passos pequenos. Tem que encontrar uma coisa ou algumas coisas que tragam algum prazer para a pessoa que tem depressão, tá? Por exemplo, digamos que a pessoa que desenvolveu depressão, antes da depressão ela gostava muito de correr. Quando ela está com depressão, você chama ela para correr, não vai adiantar. Então o que você chama? Chama ela para dar uma volta pela casa. Chama ela para dar uma volta até a esquina. Chama ela para fazer um alongamento, entendeu? Coisas pequenas, que aí nessa coisinha pequena, ela vai lembrar, o organismo dela vai lembrar como que era boas corridas, né? Então ela vai acabar se motivando a fazer uma coisinha a mais por vez. Então se um dia uma semana você andou até a esquina, então que tal na outra semana andar mais até a outra esquina? Entendeu? Você vai administrando a pessoa. Só que tem que ser conforme o passo dela e conforme o que motiva ela, tá? A gente não motiva ninguém. Nós somos motivados pelas nossas necessidades, tá? Então, se você sente que a pessoa tem uma necessidade de voltar a sentir o bem-estar do exercício físico, então é nisso que você foca. Se a pessoa tem a necessidade de se sentir bem com amigos de novo, então cabe chamar uma pessoa próxima a ela, aí vocês têm um bom momento entre amigos ali, tá? Mas assim, ó, ponto focal, para a gente não se perder muito. Micropassos. Ajuda a pessoa a evoluir aos pouquinhos, tá? Não tenta dar um choque de realidade. Por quê? Eu falei agora há pouco, né? Ó, neurotransmissores que estão envolvidos, né, em atenção, memória, resposta psicomotora, em batimento cardíacos. Então, tudo isso está em déficit na pessoa com depressão. Então, quando você fala para ela assim, reage, é a mesma coisa que você olhar para um cego e falar assim, enxerga. Entendeu? É uma deficiência, no caso da depressão, uma deficiência que pode ser temporária, diferente da cegueira. Mas é isso, o cérebro, o organismo está debilitado. Então não é ficar querendo forçar a pessoa a fazer as coisas que vai dar certo. Tá bom? Beleza, Joama? Pode chamar assim. Chama lá no direct. Karen, respondi a pergunta. Tá boa a pergunta? Quer dizer, tá boa a resposta? Quer mais algum detalhe? Ó, Felipe Quintan. E aí, meu menino? Você tá bom? Cara, mais gente boa de Ribeirão Preto.
Ah, não é mais. Sai fora. Sou casado. Então, não vi essa grafia expressiva. Então, infelizmente, eu não tive essa matéria na faculdade. Eu tive acesso a 3 livros agora. Quero me dedicar à leitura deles, mas eu ainda não conheço nada da grafologia, não. Mas sei que é uma coisa muito interessante. Dá para tirar algumas coisas da grafologia. Bom, eu vi que você tem alguma coisa de grafia aí, você mexe com grafologia. O que você faz do ramo? Ajudar alguém enlutado. Então, a gente volta naquela coisa, Nath, do pão. Né? Antes dele ir para o forno, o fermento tem que agir. Então, o luto tem 5 fases. Tem 5 fases que eu acho que agora eu não vou lembrar de cabeça. Mas tem a fase que a pessoa vai procurar, no início, vai procurar a pessoa que se perdeu. No caso, como está enlutado, vamos ver a pessoa que morreu. Então, nessa etapa, a gente procura fotos, a gente quer ver a roupa, a gente quer ficar lembrando de coisas, a gente quer juntar com outras pessoas, ficar contando história, para tentar deixar essa pessoa viva, né, na mente de todo mundo. Vai ter um momento que a gente vai querer fazer uma troca, onde às vezes a gente em pensamento fala assim, né? Nossa, eu deveria ter ido no lugar dela. Ah, se eu tivesse feito tal coisa, ela podia estar viva ainda, né? Tal da barganha, tentar resolver as coisas. Eu não vou saber dizer a sequência certinha, então vou fazer um resumão, tá? Mas fica então uma coisa para eu me dedicar para fazer uma postagem mais um outro dia. Mas os próximos passos é o quê? A pessoa ela começa a tomar coragem em tocar a vida, né? Tipo, ela volta pro trabalho, mesmo trabalhando cansada, cabisbaixa. E até que no último instante, a pessoa ela consegue tocar a vida normal. Não que ela esqueceu da pessoa que morreu, não que ela parou de ficar triste. Só acontece uma coisa bonita nessa hora, em meio a tanta situação difícil. A pessoa que morreu, a pessoa que está viva, que está enlutada, ela faz com que a pessoa que morreu se transforme dentro dela. Ou seja, a gente internaliza qualidades da pessoa que faleceu em nós mesmos. É meio que assim uma homenagem automática que a gente faz à pessoa, porque a gente sente tanta falta de qualidades que ela tinha que a gente introjeta em nós mesmos. E a gente toca a vida sempre tentando ter lembranças boas. Mas é muito importante no enlutado escutar, tocar no assunto da pessoa que morreu quando o enlutado quiser, que às vezes o enlutado ele passou o dia inteiro tentando ficar contente, tentando se distrair. Aí no final do dia vai um bendito e toca na ferida. Então, às vezes não é legal, às vezes a pessoa está lutando para não tocar no assunto, não ficar para baixo. Então a gente tem que respeitar o tempo da pessoa, quando ela falar, escutar plenamente, ser todo ouvidos, porque o processo do luto ele é um processo individual, né? Então o que a gente pode fazer é oferecer nosso ombro amigo e o apoio que a pessoa vai engrenando, tá bom? Respondi, Nath, tem mais algum detalhe desse? Quando a pessoa tem um não para tudo na ponta da língua. Karen, aí teria que analisar mais a fundo, assim, alguma coisa que a pessoa goste muito. Ou alguma proatividade que você pode fazer. Por exemplo, vou usar um exemplo aqui. Digamos que a pessoa gosta de cozinhar. Se você tiver acesso à casa da pessoa, você chega com os ingredientes já comprados e vê se a pessoa aceita cozinhar, entendeu? Mas só se ela quiser, sem forçar. Mas pelo menos você mostrou essa proatividade de estar ajudando a pessoa. Mas não é simples assim, eu entendo como deve ser difícil, porque você às vezes dá 1000 ideias para a pessoa e ela não aceita nenhum. Mas, cara, às vezes, melhor do que tentar fazer a pessoa reagir é mostrar apoio. Seja todo ouvidos por um tempo. Quando a pessoa começar a contar as mazelas, as tristezas, começar a chorar, chora junto, faz perguntas sobre as histórias, mostra que o sentimento dela não é isolado. Um exemplo, para quem aqui que assistiu Divertidamente, tem uma coisa muito legal, não sei se vocês vão lembrar. Tem o
Esqueci o nome do amigo imaginário da Harley. Ele tava todo triste porque tinha perdido, acho que o trem para ir até o centro de comando. E a alegria ficava tentando alegrar ele. Ficava fazendo palhaçada, puxar ele não... Bing Bong, é o Bing Bong. Monte também enteada de 9 anos, é isso, viu? Bing Bong. Então Bing Bong, ele tava lá todo triste. E a alegria tentava lá alegrar ele pra ele reagir e eles continuar na caminhada deles. E não adiantava. A tristeza chegou do lado do Bing Bong e falou assim: ah, você devia amar muito ela, né? Não sei o que, sabe? Tipo, ela não ficou querendo diminuir o que ele sentia. Ela só teve uma empatia de mostrar que ela entendia o que ele estava sentindo. Aí ele falou assim: mas tipo, é a vida. Ele pegou, levantou e foi. Então, às vezes, a gente mostrar essa empatia vale mais do que a gente tentar fazer a pessoa reagir. Tá bom? Então, grafia expressiva, eu baixei esses 3 livros, mas assim, eu baixei porque eu sabia que era sobre o assunto, mas eu nem abri. Né? Eu tenho feito 2 pós-graduação e inventado de fazer lives, tô lendo muita coisa, então eu não sei te dizer não. Mas continua na grafologia aí, porque nenhum estudo é em vão. Na vida tudo se conecta, na vida é tipo Dark. Às vezes você tem um aprendizado da escola que você aplica na vida depois, ou você tem um aprendizado na faculdade que você aplica na área de trabalho. Bom, Karen e Nath, as perguntas estão respondidas. Obrigado, Karen. Se tiver mais alguma dúvida, podem perguntar. Deixa eu ver que hora que é. Pode ligar. 9:03. E aí, Jorge? Tudo bem com você? Bem-vindo. Lembrando que hoje não é a live, né? A live de ansiedade vai ser sexta-feira. Depressão. Sobre depressão. De ansiedade foi numa sexta-feira qualquer aí. Aqui eu tô mais para responder perguntas que surjam, que vocês tenham curiosidade sobre psicologia. Conversar sobre psicologia é sempre bom e nunca é demais. Bom, eu gosto. Valeu, Jorge. Obrigadão. Para você também. E aí, Felipe, você tem alguma pergunta ou só vem se declarar aqui no negócio? Maga Rosa, bem-vinda. Alexandra Cândido, bem-vinda. Florescendo 20, bem-vindo também. Liderança logística, e aí, Will? Beleza? Depressão, gente. Depressão, ansiedade são as coisas que mais tem acontecido com as pessoas, né? E as pessoas que têm depressão sofrem muito, muito preconceito, né? Olha, Karen, falar pra você, eu não sei quando eu decidi, só sei que eu decidi. Eu acho que eu fui pescado pela psicologia. Mas assim, minha mãe assistia muito Silvia Popovic, meu, entregando a idade. Minha mãe assistia muito a Silvia Popovic quando era criança e sempre tinha umas conversas assim, né, tudo. E eu gostava de ouvir, então... eu tenho uma historinha pra contar, porque eu acho que eu sempre fui psicólogo, ó. Minha tia que me conta. Sua mãe, Joelma. Isso aí pergunta pra ela, ó. Eu tinha uns 5 anos de idade, aí a gente tá tudo um primo sentado em roda, aí os primos tudo saiu correndo pra ir jogar bola na rua, e eu fiquei sentado. Aí minha tia disse, perguntou assim pra mim, Herbert, você não vai jogar bola não? O que você tá fazendo aí? Aí disse que eu falei assim, tô aqui pensando. Então com 5 anos, alguém não vai jogar bola pra ficar pensando? Então já acho que eu nasci psicólogo já. Mas eu sempre gostei muito de escutar pessoas e tentar achar o melhor nelas, desde as amizades na infância até hoje.
Para adiantar de sexta-feira, vocês acham que existe pessoas depressivas? Beatriz Oliveira, bem-vinda. Sabe quem é que tá com depressão? Tia Raquel. Um autoconhecimento, Beatriz, é uma caminhada longa, né? Tem pessoas que passam meses de sessão e vão descobrindo detalhes de si, né? Uma coisa que a gente nunca pode fazer é achar que nos conhecemos totalmente e nos fecharmos nisso. Mas igual você falou assim, que você está muito confusa do que quer fazer da vida. O que eu posso dizer para você, digamos que eu não sei ao certo do que você está falando, mas vamos ver se o que eu vou falar te ajuda um pouco. Digamos que você está em dúvida de 2 ou 3 situações. Escreve essas situações numa folha e divide elas na folha. E faz uma lista de prós e contras dessas coisas. Por exemplo, vamos à faculdade. Quero fazer faculdade de psicologia, mas também talvez eu queira fazer de administração. Porque minha paixão é RH, né, que é um setor que acaba unindo, né, as 2 escolas. Então eu pego uma folha, escrevo assim, lado bom de estudar psicologia, eu escrevo. Lado ruim de estudar psicologia, aí eu escrevo. Sobre administração, a mesma coisa. Porque quando a gente escreve num papel tudo aquilo que a gente pensa ou fala em voz alta, a gente dá a oportunidade para o cérebro escutar aquilo como terceira pessoa. Então a gente acaba assimilando alguma coisa. Agora, um autoconhecimento que você pode fazer em questão não de escolhas, mas em questão de vida. É procurar entender por que uma coisa te irrita, se uma coisa realmente te faz feliz e por que faz feliz, né? Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. Digamos que eu tenho 500 amigos no Instagram. Eu tenho 500 amigos no Instagram, mas não me sinto feliz. Falo assim, mas esses 500 não interagem com você? Você não é famoso nas redes sociais? O que pode ser então? Que talvez o meu eu gosta mesmo é de momentos orgânicos. Uma roda de violão com amigos no final de tarde, um café da tarde com os pais, uma viagem para a praia. Então a gente tem que separar o que a gente realmente gosta daquilo que parece ser legal para todo mundo. Entendeu? Beatriz, deu para dar uma luz? Se você tiver muito angustiada com isso que você está sentindo, me procura no direct também, igual eu falei para o Alexandre, e a gente troca uma ideia. Tá bom? Tá te descrevendo, Robson? Oi, Vânia Silva, Ju Colônia, olá. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta aqui para cima. O que antecede a depressão? E como a gente sabe que é depressão? Como sexta-feira eu vou falar sobre esse assunto, eu vou dar uma pincelada, tá? A depressão é um humor deprimido por mais de 2 semanas, que seja todo dia, por mais de 2 semanas, e que perdure, tá? O que antecede a depressão é quando os choques da vida são mais fortes do que o nosso organismo dá conta, né? Por exemplo, uma criança que foi acostumada a se frustrar, do bom sentido. Por exemplo, os pais não davam tudo o que ela queria, mas fazia com que ela conseguisse coisas, se você, sei lá, tirar boas notas no final do ano, você tem um presente, sabe, esse tipo de coisa. Essa criança, quando adulta, quando ela perde o emprego, ela vai ter um repertório para correr atrás de outro. Se é uma criança que tem tudo na mão, não precisa fazer esforço nenhum para ter nada, se ela perde o emprego lá na frente, ela não tem repertório para lidar com isso. Então ela deprime. Então o que deprime umas pessoas não deprime outras. Então depende muito do repertório da pessoa, vai depender muito da rede social que ela tem, né? Tudo isso. Mas sexta-feira vai ser mais detalhado. Deu para responder um pouco, Will? É nóis. Bom, Flor de Mães, Psi, Ausmano, Rafa. Bom, Rafa.
Anderson, cara, esse é o Thiagão, ó. Gente, o bom de ter amigo é que eles entram na sua live. Viu? Minha rede social é muito boa. Bem, alguém tem mais algum questionamento? Bom, lembrando que a intenção disso aqui, do psicólogo de moletom, é a gente trocar uma ideia sobre de tudo um pouco, porque eu fiz 2 lives e a galera, assim, sempre me respondeu muito bem. Só que como são assuntos definidos, então às vezes não tem muita margem para pergunta sobre outras coisas. Então o psicólogo de moletom é esse bate-papo legal aqui, né? Já falamos de estresse, depressão, né? Robson Augusto, se é um mau sinal ser muito inconstante. A inconstância em si fica meio difícil para tudo, né? Você pode ser um pouco mais específico sobre inconstante? Me dá um exemplo fictício para entender melhor o que você quer dizer. Eu imagino que você está falando de altos e baixos, de tipo, tá amando e não tá amando. Sei. Beatriz, coisas que você pode analisar. Se você quer fazer uma faculdade para trabalhar ou se é uma faculdade para sonho. Se é em questão de trabalho só, será que é uma faculdade que vale a pena? Né? Mas aí teria que ver qual o ramo que você se interessa mais. Obrigado, Grafia. Então vamos lá, Robson. Deixa eu ver se eu consigo captar um pouco. Sentimentos. Cara, é difícil porque é um inconstante. Digamos que você tem um grupo de amigos. Aí tem dia que você sai com os amigos, você é o cara eufórico, que põe todo mundo para cima. Aí no outro dia, no dia seguinte, ou talvez momentos depois, você tá emburrado, pavio curto. Então, para as pessoas que estão em volta, fica difícil entender o que você quer, entender quem é você de verdade, para elas conseguirem dosar, né? Então, por exemplo, digamos que no momento de euforia elas fazem uma brincadeira que, nossa, fica super legal com a galera. Mas no outro dia, se você tá mais emburrado, vão fazer a mesma brincadeira e você vai ficar bravo, acaba xingando. Então atrapalha muito as pessoas a ganhar confiança de ficar perto e manter um contato mais profundo, né? Porque não vão saber ao certo como você tá. Aí para isso teria 2 coisas, né? Um autoconhecimento que a Beatriz comentou e também um treinamento em habilidades sociais, né? Que não é porque a gente sente uma coisa que a gente precisa exteriorizar essa coisa, né? A gente vive em sociedade, então às vezes mesmo estando emburrado, a gente precisa manter uma sociabilidade. Mesmo estando eufórico, tem ambientes que a gente precisa se manter um pouco mais sério, tá? Então isso aí denota habilidades sociais. Mas resumindo, Robson, tentando resumir o que você me perguntou, a inconstância atrapalha nisso, né? A gente conseguir relacionamentos profundos, tanto em relacionamentos amorosos quanto amizades. Porque quando as pessoas não sabem que forma a gente vai reagir, elas tendem a evitar o contato com a gente. Tá bom? Respondido, mais ou menos respondido. Nossa, tô gostando dessa live aqui. Acho que eu vou fazer igual os caras aí do sertanejo. Vou ficar umas 3, 4 horas aqui. Só que eu não sou patrocinado, né? Jaze, bem-vinda. Beleza, Robson. Qualquer coisa, se estiver apertando muito angustiado, pode mandar mensagem no direct também que a gente troca uma ideia. Muito legal. Somos 9 pessoas, mas um grupo bem denso, assim. A gente já teve umas conversas muito legais, tá bom? Ó, mais 2 minutinhos. Se não tiver mais pergunta, eu vou pausar por hoje, tá? Mas se tiver pergunta, a gente vai tocando o barco. Porque eu tenho uma live para preparar ainda para vocês, né? Sexta-feira, depressão. Na live de sexta eu vou falar da parte cerebral da depressão, a parte de habilidades sociais da depressão. Obrigadão, Robson.
Minha intenção é sempre somar e poder ser um ouvido atento a quem precisa. O bom quando a gente estuda uma coisa por amor é isso aí, né? A gente se joga e tá tranquilo. Mas brigadão mesmo. Beleza, meu povo? Muito obrigado a atenção de vocês. Espero ter somado um pouquinho. Eu acho que depois de hoje eu vou me sentir bem mais motivado a fazer esse bate-papo mais vezes. Comentem lá na minha página, eu postei a foto do psicólogo de moletom. Comentem embaixo um horário mais legal para essa live que vocês acham que vocês conseguiriam assistir melhor. Felipe, pergunta aí pro liderança logística aí que isso aí é com ele. Beleza? Gente, uma boa noite e qualquer angústia muito forte podem me procurar que a gente troca uma ideia legal, tá bom? Até mais.